que lembrava no coração. Você que souber, me ajude. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Eu sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos mares eu vivia, procurando a alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, meu caminho brilhou, e eu era a ovelha perdida. Hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era a ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu vou falar sua Bíblia no livro de Apocalipse, no seu capítulo 12 e no seu versículo 9. Vamos falar um pouco a respeito do tribunal de Deus. Vamos falar um pouco a respeito do juízo de Deus. Muito foi falado a respeito de fé, muito foi falado a respeito de obra, muito foi falado a respeito de perseverança. E por que não encerrar também falando a respeito da misericórdia do Senhor Jesus? Apocalipse no seu capítulo 12 e no seu versículo 9. Amém. Todos acharam Apocalipse 12, 9? Vamos estar fazendo a leitura então. E diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória! Irmãos, para entendermos um pouco dessa palavra, precisamos entender um pouco do plano de Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar desde o seu início que Deus ele cria o homem para seu louvor, para sua majestade, para sua adoração, para ser adorado pelo homem. Aleluia. E a Bíblia também nos mostra, pela caminhada e a trajetória do homem, que o homem acaba se desviando de Deus. A Bíblia mostra que Deus está sempre levantando alguém para trazer o homem de volta para Deus. Deus levanta primeiro Noé com a arca, querendo trazer o homem de volta para Deus, porque o homem havia pecado, e Deus
Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Então Noé, logo assim que desembarca e bota para a sua arca, ele planta vinha, ele se alegra, ele bebe e ele peca contra Deus, mostrando a sua nudez, amaldiçoa seus filhos, e mais uma vez a raça humana, nós, eu e você, estamos em perigo. A Bíblia diz que então da maldição que foi lançada sobre seus filhos, cria um povo que é inimigo de Deus, heteus, aveus, amorreus, e esse povo começa a corromper o povo de Deus. E o povo de Deus começa a se misturar com idolatrias. O povo de Deus começa a se misturar com coisas que não agradam ao Senhor. E mais uma vez no meio desse povo, Deus levanta mais um homem para trazer o povo de volta para Deus. Deus pega no meio dos caldeus Abraão e traz, fala: Abraão, sai do meio da idolatria, da sua terra, da sua parentela, sai daí, Abraão. Agora eu quero novamente ter um encontro com o homem, eu quero ser amigo do homem. Abraão, sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está mais uma vez separando o seu povo. Quando Deus separa o seu povo, quando Deus começa a cumprir a promessa na vida de Abraão, passa a se chamar Abraão, amigo de Deus, e novamente o homem está juntamente com Deus. A Bíblia diz que então Abraão tem seu filho Isaque e depois tem seu filho Jacó, formando assim os 12 filhos de Jacó, que faz as 12 tribos de Israel. Agora o homem e Deus estão alegres, estão felizes. Só que vem um período de dificuldade, porque os próprios de Israel, os próprios irmãos de José, pecam, fazendo com que Deus agora leve José para dentro do Egito e lá prepare uma coisa maior para José. Porque o pecado, a Bíblia diz que aquele que aborrece seu irmão é homicida, e o homicida, ele não herdará o reino de Deus. Ou seja, estavam aborrecendo a Deus novamente. E José ali é glorificado, José começa a ser exaltado e leva a sua parentela para lá depois de ter se reconciliado, e o povo fica escravo. José morre, levanta-se um faraó que não conheceu José, e o povo está em perigo. Deus levanta mais um libertador, mais um homem para trazer o povo para perto de Deus. Deus levanta Moisés e leva o povo, arranca com mãos fortes por intermédio do Senhor, leva o povo para o deserto e fala: Moisés, nós vamos fazer uma caminhada, é pouca coisa, Moisés, são 40 dias de caminhada até chegarmos a uma terra onde eu vou poder estar com vocês, aonde eu vou poder estar novamente com o meu povo. E a Bíblia diz que na saída do Egito, Deus leva o seu povo, decide, porque havia um outro caminho, mas Deus decide levar eles pelo caminho do mar para testar o seu coração. Aleluia. E quando Deus testa o coração do povo, vê que o povo ainda não era aquele povo que queria estar com Deus. O povo reclama e fala: Moisés, o que o Senhor fez agora? Nos tirou do Egito para morrermos aqui. E quando o mar se abre, o povo, ao invés de glorificar a Deus, do outro lado fala: Moisés, por que estamos aqui agora? Nos tirou do Egito para morrer de fome. Aleluia. E quando Deus manda amarar, o povo volta e fala: Moisés, o que vai ser de nós agora? Vamos comer só pão? Agora nós queremos carne. E depois de mandar carne, fala: Moisés, agora a água está amarga. Aleluia. O povo não estava satisfeito com a vontade de Deus. Aleluia. E por causa disso, Moisés começa a interceder a Deus pelo povo. Quando eu lembro dessa passagem, da saída do povo do Egito, e toda vez que eu passo por ela, eu falo sobre isso, a gente vê o relacionamento de Deus com o povo mudando. Porque Deus chama Moisés em cima do monte, a sarça se acende e fala assim: Moisés, eis que eu ouvi o clamor do meu povo, e você vai os livrar com mãos fortes. No meio da caminhada, o povo se corrompe. Moisés em cima do monte, recebendo as leis do Senhor, e Deus fala: Moisés, desce depressa, porque o seu povo pecou contra mim. Já não é mais o povo de Deus. Moisés está dizendo: seu povo, Moisés, aquele que todo dia tu vem aqui interceder, como o pastor falou, como disse para Jeremias, não ora mais por esse povo, que eu não vou ouvir. Deus está falando: Moisés, o seu povo, o povo que você ama, o povo que você me aborrece, está lá embaixo se corrompendo.
Moisés morreu. E agora Deus não está mais fazendo semelhança entre o seu escolhido e o povo. Deus já esqueceu quem é o povo. Deus fala: levanta-te depressa, porque você vai fazer esse povo aí herdar a terra que eu prometi a seus pais. Deus já nem quer mais se referir ao povo. Levanta, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi para os seus pais. Porque o povo já estava aborrecendo a Deus demais. A ponto de Josué, depois de receber as tribos e repartir, falar assim: olha só, vocês eu já não sei mais. Eu sei que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês, cada um segundo seus caminhos, segundo seu coração. Aleluia. E assim vai vivendo o povo. Logo após Josué, Deus levanta juízes. E a Bíblia diz no livro de Juízes que quando Deus levanta um juiz, o povo volta para Deus. E quando o juiz morre, o povo se afasta de Deus. E a vida vivia assim: Deus levantou um juiz, o povo voltou para Deus. O juiz morreu, o povo se afasta de Deus. E mais uma vez, a relação entre Deus e seu povo está extinta. E o povo de Deus ainda toma uma atitude muito pior do que essa, porque ele não queria mais um juiz. Ele fala assim: agora nós queremos um rei. Quando Deus tinha dito que esse povo seria ordenado e reinado por ele. Então nós vemos que a relação entre Deus e o homem está correndo muito perigo. Estava correndo até mesmo o perigo de novamente Deus insistir em exterminar o seu povo, o povo que ele mesmo criou, e eu e você não estamos aqui glorificando a Deus. Aleluia. Então Deus, ele tem uma ideia. E eu gosto de quando Deus tem uma ideia, porque nós, quando temos uma ideia, sempre é errada. Mas a ideia de Deus é perfeita. Deus, eu imagino, não estava lá para ver, mas imagino que Deus fala assim: esse povo não tem jeito, só tem um jeito para esse povo. Vou enviar o meu filho. Só que a ideia de Deus é tão perfeita que Deus já conhecia o coração do povo. Era tão difícil que Deus fez um plano totalmente diferente, porque a lógica seria Jesus descer na forma de Deus, mostrar para eles e falar assim: agora eu estou no meio de vocês, vamos andar comigo, vamos caminhar comigo. O povo, por interesse, por saber quem era Deus na terra, servir a Jesus. Deus faz totalmente o contrário. Deus levanta um menino que nasce numa manjedoura, pobre, morando na cidade de Nazaré, que não tinha nada a oferecer. Se você for procurar, nem no Velho Testamento não aparece. Nazaré só apareceu por causa de Jesus. Por isso que dizem: por acaso, o seu discípulo falou: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré era como se fosse o lixo de Jerusalém. Aleluia. O plano de Deus foi perfeito. Deus falou assim, como se ele tivesse falado: se quiser vir por mim, tudo bem, mas eu só vou aceitar os puros de coração, aqueles que vierem sem interesse. Aleluia. Então Deus envia Jesus. E quando Deus envia Jesus, Jesus morre pelo meu e seu pecado. E por isso hoje estamos aqui. Aleluia. Porque João falou o seguinte: filhinhos, não pequeis. A nossa instrução é não pecar. A minha sua instrução é viver uma vida de santidade para com Deus. Aleluia. Só que eu tenho uma notícia para te dar: não é fácil. E não pecar é quase impossível. Porque Jesus disse que aquele que pensar em cometer adultério com uma mulher, ele já está adulterando. A Bíblia vai dizer que se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. E é inevitável, no mundo de hoje, nós não olharmos coisas que estão ao nosso redor. Então Deus, ele, por mostrar a sua excelência, a sua bondade, ele nos deixou um advogado. Não pequeis, mas se você pecar, você terá um advogado. Aleluia. E é aí, irmão, que nós sentamos no banco dos réus. Glória. É aí que se inicia o tribunal de Deus. Porque como nós lemos a Bíblia em Apocalipse, no seu capítulo 12, seu versículo 9, vem contando a história de que o acusador foi derrubado. O acusador dos nossos irmãos que acusam-os
dia e noite diante de Deus. Aleluia. Irmão, você está querendo me dizer que o diabo vai lá no céu falar mal de mim para Deus? Vai sim. Não vai, não vai. Jó capítulo 1 diz que os filhos de Deus subiram para se apresentar a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta: tu já foi no céu? Nem eu. Aleluia. Como que eu e você subimos a Deus, irmãos? Em oração. Aleluia. Vamos orar a Deus. E subimos, ficamos diante de Deus. E a Bíblia diz que no meio dos filhos de Deus, Satanás estava lá. Porque Satanás é Satã, o anjo acusador. No meio dos filhos de Deus, Satanás estava lá. E Deus, sabendo como era seu filho, Deus fala: de onde você vem? Porque Deus conhece seus filhos. Deus sabe qual é o espírito que está em mim e em você. Ele fala: eu venho da terra e vou odiar por ela. Deus fala: você tem observado meu servo Jó? Está aí Jó sentado no banco dos réus. Porque Satanás, astuto, falou o seguinte para Deus. Quando Deus falou que ele era reto, íntegro, que se desviava do mal. Ele é assim, porque você dá tudo para ele. Satanás acusou Jó de ser interesseiro. Satanás disse que Jó só servia a Deus porque Deus dava as coisas. Esse é o perigo de estarmos na presença de Deus e não sabermos administrar a bênção do Senhor. Quando eu não tinha nada, poxa, eu perseverava, eu ia para a igreja, orava: Senhor, me ajuda aí. Eu tinha, poxa, estou andando a pé, eu mesmo era um, eu tinha 4 filhos e uma esposa grávida, andava mais ou menos como daqui, no São José. E subi uma ladeira muito alta, minha esposa segurava aqui, eu ia empurrando o carrinho com 2 filhos no colo, e a outra andando, e eu subia a ladeira, e eu ia todo dia: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de um carro. Não sabia nem dirigir, mas eu precisava de um carro. Minha igreja era longe a mão. Mas o Senhor me abençoou e hoje eu tenho. E se quando o Senhor me abençoou, eu falo: vou para a praia. Hoje eu vou visitar minha mãe, que muito tempo que eu não vejo. Hoje eu vou levar meus filhos numa pizzaria. Satanás vai lá em cima, tá vendo aí, ó? Te pediu um carro. Falou que era para cá. Não falou que ele só queria um carrinho velhinho para ir para a igreja? Estou vendo ele para a igreja, não. Tá vendo aí? Bem feito para tu que deu para ele. Bem feito para você. Satanás fez isso com Jó. É molinho de servir, tu dá tudo para ele. Até os filhos dele são os mais bonitos. Aí Deus faz o quê? Não. Vai lá e toca nele para tu ver. E a história de Jó nós conhecemos. Jó foi fiel até o fim. Aleluia. Só que também teve um homem que Deus decidiu honrar. Porque uma coisa é Deus apresentar Jó e botar o Jó no banco de réu sendo inocente. Outra coisa é Deus botar um pecador e Jesus defender. A Bíblia diz no livro de Zacarias, seu capítulo 3, que Deus, quando começa a restauração de Jerusalém, Deus levanta um sumo sacerdote que estava em pecado. Sumo sacerdote Josué. Em Zacarias capítulo 3 é narrado assim: Zacarias diz: e eis que vi o sumo sacerdote Josué diante de Deus e Satanás à sua direita para o acusar. E Deus o repreendeu e disse: este não, pois este é para mim como um tição tirado do fogo. Ou seja, Deus estava dizendo: ele até pecou, mas eu purifiquei. Ele pecou, ele tem pecado, mas eu purifiquei. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê que nós vemos nossos irmãos tão errantes, mas ainda de pé na presença de Deus. Porque a Bíblia mesmo diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. É um perigo julgarmos a causa do nosso irmão quando Deus é o justo. Aleluia. Mas, irmão, então quer dizer que se meu irmão está pecando, está tudo bem? Não está tudo bem, irmão. Mas se você puder ajudar, ajuda. Não pode ajudar, não atrapalha, porque Deus é o juiz. Irmão, Deus é o juiz, sim. Se Jesus é o advogado, como disse João, Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora, tenho certeza que está me imputado a coroa de justiça, cujo justo juiz me dará naquele grande dia. Aleluia.
Irmãos, então agora nós entendemos que está montado o tribunal. Nós já temos o acusador, nós já temos o advogado e nós já temos o justo juiz. Só que todo tribunal precisa de uma testemunha, que é o Espírito Santo de Deus, a fiel testemunha dito por Cristo. Toda vez que você faz alguma coisa certa, é o Espírito Santo de Deus que leva a Deus. Aleluia. Quando você ora, Paulo nos ensina que é Ele que intercede por você. Mas quando você erra, Ele, por ser um Espírito que não pode mentir, Ele acaba ficando contra você. Ele acaba ficando contra mim. É por isso que quando eu penso em fazer alguma coisa que não agrada a Deus, todo mundo faz isso. Você está sozinho, vai pecar e você olha assim, tem alguém olhando. Rapaz, não faz isso não, que eu vou ter que abrir a boca, eu vou falar, hein? Pode reparar, quando você pensa em pecar, você já... Aquela sensação que tem alguém te vendo, é a fiel testemunha. É como se eu tivesse pecado, sair daqui agora e agredido alguém ali fora, e Satanás sobe correndo, fala lá, Deus, estava pregando agora e agora saiu ali, ó, e bateu na senhora. Como é que pode isso? Aí Deus, ainda que Ele saiba de todas as coisas, é Deus. Tem certeza? Tem. Então calma aí, quem viu? O Espírito Santo viu mesmo, viu? Está lá todo dia com Ele. Não chama o Espírito Santo no tribunal. O Espírito Santo, ele bateu. Ainda que ele queira dizer que não, porque ele intercede com gemidos inexprimíveis, mas ele tem que falar que bateu, que ele não pode mentir. E aí, irmãos, entra eu e você, porque Deus já defendeu Jó, Deus purificou Josué, mas é o sangue de Jesus que nos liberta, nos purifica e que nos justifica. Aleluia. Paulo mesmo diz: quem poderá tentar acusação contra os eleitos do Senhor? Aleluia. Paulo mesmo diz: nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. É aí que entra a minha e a sua vez. Quando o plano de Deus, que parecia errado, dá certo. Quando pega o Filho de Deus, põe no madeiro, zombam dele e ele morre, ressuscita ao terceiro dia, entra a minha e a sua oportunidade com Deus. Aleluia. Entra o meu e o seu perdão diante de Deus. É por isso que hoje, depois de tantas coisas erradas que nós fizemos, depois de tantas vezes Satanás ir lá em cima e fala: mata logo ele, Deus. É a sua lei que diz, é a sua palavra que diz: é necessário que morra a carne para que o Espírito venha estar pronto no dia do juízo. Irmãos, nós estamos falando da misericórdia de Deus. Aleluia. É por isso que nós vemos Jesus dar uma palestra que eu acho, para mim, a melhor forma de entender o Evangelho. Quando um homem sentado vendo Jesus ensinar fala assim: ei, o que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Aleluia. Aí Jesus fala assim: você tem visto a lei? Ele fala: tem. Como você aplica? Porque uma coisa é nós lermos a palavra de Deus, outra coisa é saber aplicar. Tem muita gente pregando, quando Jesus diz, e a palavra diz o seguinte: eis que desci a casa do olheiro, e vi o olheiro fazendo a sua obra sobre o barro. E Deus me pergunta: posso eu acaso fazer da casa de Israel? Ou seja, Deus ensinando Jeremias, palestrando, tem muita gente falando: desce a casa do olheiro, irmão, você precisa se humilhar, não está em pecado, pregando coisas que não convém pregar dentro da casa de Deus. É por isso que quando Deus levanta uma menina e fala: leva ela cativa lá para a casa de Naamã, porque eu vou evangelizar, e a menina fala: tomara que o meu Senhor estivesse lá em Samaria, porque lá um profeta curaria ele da lepra. E Naamã chega lá, e Naamã
tão justo na face da terra. Aí Jesus pergunta: você tem lido a lei? Tem lido? Tenho. Como você aplica? Aí o cara não sabe. Aí Jesus começa a dar a palestra. Tinha um certo homem que saiu de Jerusalém, a habitação de paz, a casa de Deus, a cidade santa. E ele foi para Jericó, a cidade amaldiçoada por Josué. Maldito aquele que reconstruir Jericó. Colocará o primeiro fundamento com uma morte e o último com outra. O homem que fundou perdeu um filho no começo e outro no final. Ou seja, Deus está dizendo: um homem se desviou da presença de Deus para uma terra de maldição. É como se eu e você saíssemos daqui hoje e fôssemos para o bar. Aí Jesus diz que vinha um homem, vamos supor um pastor, um sacerdote, um homem que intercede pelo povo. Como o pastor falou, vem descendo, pastor, leva lá para aquela pedido de oração para mim. Um homem que deveria interceder pelo povo, um pastor, um sacerdote. Porque Deus só falava com ele, com mais ninguém. Hoje que Deus fala comigo e contigo. E passa e vê esse homem no bar. Vê esse homem indo para Jericó caído, machucado, porque ninguém se desvia da casa de Deus e fica bem. E quando ele vê isso, ele passa e vai embora porque ele tem obrigações no templo. Ele não tem misericórdia. Glória a Deus, aleluia. E logo depois vem os levitas, homens que foram levantados por Deus para carregar a presença de Deus. No livro de Josué diz o seguinte: e passarão então, pois, os levitas com a arca da aliança no meio do Jordão, e a arca se abrirá. Quem carrega a presença de Deus são os levitas do Senhor. Mas ele também passa, não está nem aí para quem cair. Aí Deus diz que vem, Jesus diz que vem um homem rejeitado, um samaritano, falando de si próprio, falando dele mesmo, um homem rejeitado pelos judeus. A Bíblia diz: e ele veio para o seu povo, e o seu povo o rejeitou. E quando esse homem rejeitado vem, olha como é que atua perfeito. Ele vem, pega esse homem caído. É como se Jesus me pegasse hoje caído, me botasse numa estalagem que é a igreja e falasse com o Espírito Santo: cuida dele que quando eu voltar, cuida dele aí, vai ensinando ele, vai cuidando, vai tirando as feridinhas, vai cuidando dele aí, que quando eu voltar eu pago. Pode ficar que quando eu voltar, o preço vai ser pago. Aleluia. Glória a Deus. E ainda tem gente que não acredita mais que Jesus vai voltar. Estamos dentro da estalagem, depois de ter sido todo machucado e rejeitado pelos homens. Jesus fala: cuida dele aí, quando eu voltar eu pago. Jesus estava anunciando o seu evangelho numa parábola. E a Bíblia diz então que esse homem, ainda sem entender, fala assim: Senhor. E ele fala: e quem ajudou esse homem? E ele fala: um samaritano. Ele fala: quem é o próximo? Mais ou menos isso. Que agora me fugiu a memória a palavra, mas foi isso que ele falou. Ajude o seu próximo. O homem pergunta: quem é o seu próximo? Aí ele fala: quem te parece seu próximo? Aquele que ajudou, aquele que teve misericórdia, Aleluia. aquele que tem compaixão. Aleluia. E é por isso que no livro de Apocalipse 12 ele nos põe nesse tribunal. Ele nos mostra que nós somos acusados de noite, dia e noite. Irmão, mas eu não estou me prostituindo, mas você pode ter se irado. Irmão, mas eu também não estou nem me prostituindo, nem estou mirando. Mas você pode estar ganancioso. Jamais, irmão, nem me prostituo, nem estou ganancioso, muito menos me iro, mas não obedeço o meu pai na mão. Irmão, pecado é pecado. E todos nós temos isso, não adianta. Nós lutamos contra isso para não sentar nesse banco. Mas acabamos sentando todos os dias. E a acusação vem forte sobre a nossa vida. E devemos glorificar a Deus porque é o sangue de Jesus que nos redime. Aleluia. Aleluia. Quando Satanás levanta e acusa, Deus fala que tem, deixa eu ter. O Espírito Santo fala: olha, não tem mais jeito, pecou mesmo, não tem jeito. Então eu tenho
Senhor me pediu para trazer o homem de volta para você? Lembra que o Senhor me pediu para trazer o homem de volta para você? Lembra? Eu não cumpri o seu plano? Eu cumpri. Só que não tem jeito mais, Jesus, é a minha lei. Eu falei que a alma que pecar, essa morrerá. São duas mortes, a física e a espiritual. Não tem mais jeito, ele vai ter que ir para o inferno, ele vai morrer, a alma dele vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus lembra que o seu plano ele tinha um pequeno parêntese que dizia que o sangue de Jesus os purifica de todo mal. Lembra? Ele me aceitou, ele me confessou. Aleluia. Então ele está purificado, assim como Josué. Aleluia. Irmãos, o porquê que eu fiz questão de mostrar esse tribunal com todos os que precisam estar nele. Porque você precisa entender, e eu preciso entender, que talvez aquilo que está acontecendo com alguém na minha casa e na sua casa seja obra de Satanás. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o sedutor desse mundo, quem seduz o homem a errar, para depois o acusar diante de Deus, é Satanás. Porque foi assim que ele fez, como foi lido aqui. Foi assim que ele fez com Jesus. Olha, se você é filho do homem, seja soberbo, transforma essa pedra em pão. Você pode tudo, você é o filho do cara. Se você é o filho do homem, tenta Deus aí, pula desse monte aí, ó. Você é filho dele, você pode não. Você é filho do homem, você deveria ter mais dinheiro, toda essa riqueza aí eu te dou. Tu é filho do homem, vai ficar aí morando em Nazaré, uma cidade pobre que não tem nada a ver contigo. Tu é filho de Deus, rapaz. Tudo que acontece com alguém na sua casa, na minha casa, no seu trabalho, no meu trabalho, na sua vizinhança, na minha vizinhança, é coisa de Satanás, para o acusar. E muitas das vezes essas pessoas não conhecem esse advogado. Mas aquele que já venceu a sua guerra. No mundo a gente diz assim, pelo menos eu já disse pelo menos umas 4 pessoas: rapaz, estou com um advogado bom aí. A advogada que ganhou a causa da minha esposa, que ela botou uma empresa na justiça, depois que o rapaz estava precisando de um advogado, eu falei: pô, minha esposa está com uma advogada boa, ganhou rápido. Né? Se você está com um problema na justiça, conhece algum advogado bom, então você vai procurar um escritório de advocacia. E por que você não anuncia o seu advogado que venceu a sua guerra? O porquê que nós, a Igreja de Cristo, não estamos anunciando para essas pessoas que estão debaixo de acusação o advogado por advogado por excelência, que é Jesus Cristo? O porquê que a Igreja de Cristo hoje está calada, enquanto o pecado está gritando lá fora, e a igreja não toma nenhuma atitude, irmão? Aleluia. Porque o que nós queremos de bom para nós temos que dar de bom para os outros. Olha Deus. Existe um tribunal, existe. Aleluia. Só que desse, muitos dos nossos irmãos podem sair vitorioso. Para que não venha ao tribunal de Apocalipse, no seu capítulo 20, versículo 12, que diz que se abrirá um livro, que é o livro das obras, e outro livro, que é o livro da vida, e aquele que não for achado no livro da vida será lançado no inferno. Para que esse tribunal não venha afetar os nossos irmãos, porque esse não tem advogado. Esse é só o juiz, nem acusador não tem. Esse é só Deus. Se você quer que alguém da sua família escape desse tribunal, anuncie um advogado enquanto há tempo. Aleluia. Anuncie que Deus pode curar, salvar, libertar e justificar o seu irmão. Aleluia. Irmãos, que a coisa é séria. Eu já estou terminando, mas nós precisamos atentar para isso.
Jesus Cristo está voltando. Essa é a única realidade que nós temos. Até da morte hoje já dá para duvidar, porque Cristo ele traz existência novamente. Dava até para duvidar que João morreu, que Lázaro morreu, porque ele saiu lá de dentro. Até da morte com Jesus nós podemos duvidar. Minha esposa tem um testemunho que ela ficou 40 minutos morta quando criança. E o meu sogro orou e ela voltou. Eu conheço tantos outros testemunhos de pessoas que ficaram mortos, desenganados e voltaram. Da morte dá para duvidar. Agora eu quero ver o povo ter a coragem de duvidar que Cristo está voltando, pelo menos o povo que conhece a sua palavra. Aleluia. E se Jesus Cristo está voltando e eu estou aqui, pastor, duvido que eu não quero meu pai aqui também para que ele venha subir comigo. Duvido que eu não quero a minha mãe, a minha irmã, aquele meu amigo do trabalho, aquele meu amigo do colégio, aquele meu amigo da faculdade, meu amigo de lá. Duvido que eu vou ter a coragem de olhar para ele tendo a certeza de que ele será acusado e não vou apresentar o meu advogado. Aleluia. Glória. Meu irmão, Jesus Cristo está voltando. Vamos fazer a nossa parte. Porque nesse tribunal a igreja de Cristo tem parte, que é anunciar o advogado fiel, anunciar o juízo de Deus. Irmão, não vamos perder tempo. Muitos jovens estão perdendo a sua vida por desobedecer pai e mãe. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida para o álcool, para a droga, para o tráfico, para a prostituição, para as doenças. E a igreja de Cristo não tem ganhado nada nos últimos anos. A igreja de Cristo tem ganhado, é até difícil de dizer, mas a igreja de Cristo tem ganhado escândalos. Nós podemos ver que o rapaz lá que ele se dizia cristão, esses dias um amigo meu que está dando palestra sobre juventude, ele me mandou um negócio no WhatsApp dizendo que foi aberta uma boate no centro da cidade, uma boate cristã, que era movida por música eletrônica, porque hoje em dia já temos funk dentro da igreja, já temos charme, funk, pagode, e open bar de geladinho, que é aquele negocinho que a gente compra, gostoso pra caramba. Mas no meio disso tudo já tem a mão de Satanás, porque nós já conhecemos a bebida sem álcool. Eu creio que aqui não tem, outras igrejas que não tem, mas eu conheço igrejas que tem. Por exemplo, o pai da minha enteada, ele falou que no batismo da igreja onde ele teve, houve um churrasco com cerveja sem álcool. Já temos pressão, né, que é o energético do Marcos aí, nada contra a pessoa dele, quem vai fazer o juízo dele é Cristo. Mas se altera o seu sistema nervoso e se altera o templo do Espírito Santo, não é legal para cristão. Mas já está na igreja. Então o geladinho é só a porta de entrada. Depois vai vir outras coisas para ficar mais legal. É só isso que a igreja de Cristo tem ganhado. Então você que é cristão, anuncie a Cristo, anuncie o advogado que pode defender o seu povo e livrar do juízo final. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus.